Olá, me chamo Renato Souza, tenho 44 anos, sou casado e tenho um filho de 15 anos. Sou formado em pedagogia e atualmente curso um MBA em gestão de pessoas e recursos humanos e também, em paralelo, uma pós-graduação em coordenação pedagógica escolar. Vou apresentar para vocês o meu plano de ação como pedagogo para 2023. Frente de ação do pedagogo. Observação em sala de aula, que é um tema muito importante e deve necessariamente contemplar a nossa agenda de trabalho semanal. Mas quais são as ações necessárias para que de fato estas observações aconteçam? Primeiramente, eu preciso comunicar ao professor, agendar com ele data e horário e qual a turma será observada. De posse, então, de um instrumento de observação previamente elaborado pela equipe pedagógica, combinar o tempo exato da minha permanência na sala e que durante tal permanência não haverá da minha parte qualquer contato com o professor, tampouco com os alunos, evitando assim atrapalhar a aula, o andamento e o planejamento da aula do professor. Durante a minha permanência, vou fazer os registros e os apontamentos que se fizerem necessários, assim como a interação do professor com os alunos e dos alunos com os professores, com o professor no caso. Vou analisar também a metodologia que ele usa, oratória e didática. Após a observação, farei um relatório e assim que o relatório estiver pronto, farei um feedback com o meu professor. Começaria apontando primeiramente os pontos positivos observados e, na sequência, darei sugestão de melhoria de acordo com o que percebi estar em falta durante a aula, incentivando-o sempre com metodologias diferenciadas e atividades desenvolvidas em outras situações de forma prática que super deram certo. Darei a ele também um tempo para que ele faça uma devolutiva sobre a minha observação, a fim de entrarmos em comum acordo. Dando continuidade ao meu plano de ação, eu quero tratar de uma outra frente de ação que se refere ao aprendizado, a aprendizagem por si só. Quando eu identificar um baixo desempenho dos meus estudantes, baseados nas avaliações e observações, não somente as internas, mas também as externas, processuais, bimestrais e semestrais, tendo ainda a meu favor um sistema de acesso que mostra o desempenho de cada estudante através do sistema, tenho acesso aos descritores que foram atingidos e isso será motivo de orgulho para toda a nossa equipe, e também aqueles que não foram atingidos. A partir daí, temos que acompanhar esses descritores e mostrar para os professores de uma forma significativa para que eles sejam retomados em sala de aula, reforçando assim o conteúdo, mostrando para o professor as diferentes formas e instrumentos de avaliação. Afinal, muitos alunos em sala de aula, cada um aprende de uma forma diferente e muitas vezes é preciso utilizar várias metodologias diferentes ao mesmo tempo e depois rever os indicadores. Como identificar então um estudante que apresenta uma dificuldade de aprendizagem ou de defasagem do conteúdo? Através das avaliações, do projeto pedagógico e do processo como um todo. Eu acho viável chamar o estudante para a responsabilidade, mostrar para ele a real situação e o que ele tem a me dizer, questioná-lo se ele percebe ter alguma dificuldade ou me dizer o que houve, o que faltou naquela avaliação, se foi falta de atenção, se ele não conseguiu absorver o conteúdo ou se foi falta de comprometimento mesmo. Enquanto ele fala, procuro pontuar a fala dele, podendo fazer uma avaliação melhor assim desse aluno. Após perceber a defasagem, faço automaticamente o encaminhamento desse aluno para um reforço escolar multidisciplinar
extremamente válido por sinal, em busca de uma solução a médio prazo. Já nos casos mais críticos, os alunos, as crianças, são automaticamente encaminhadas quando detectamos alguma dificuldade na aprendizagem. Se preciso for, faremos encaminhamento inclusive para a área de saúde, para fazer uma avaliação psicológica, neurológica ou com uma coordenação psicopedagógica, acionando também a família e questionando se ela percebeu ou se essa criança apresenta algum problema no dia a dia. Precisamos investigar mais a fundo cada situação e dar um suporte cabível e assertivo sobre cada uma delas. A aprendizagem entre os pares também é de grande valia, tais como atividades em grupo, atividades de seminários, palestras e demais trabalhos coletivos, porque são bastante valiosos e incentivam também a aprendizagem. As crianças, os alunos gostam, é um contexto diferente para eles, porque saem da sala de aula. Um outro assunto bastante relevante e que requer atenção é tratar sobre a frequência escolar. Este é um tema muito pertinente neste momento por conta do momento pandêmico que passamos. Com as aulas remotas, alguns alunos com acesso, outros sem, uns continuaram com o ritmo de estudo como se estivessem em sala de aula, dando o máximo de si. Outros deixaram isso de lado e outros fizeram a bel prazer. Após identificar tais indicadores através das plataformas de acesso e em contato com os professores que também têm acesso e acompanham as faltas desses alunos, daremos início a um processo de busca e reintegração desses alunos faltantes. De que forma? Primeiramente, ligações, mensagens de texto via WhatsApp, recados que podem ser enviados pelos colegas que moram próximo e até mesmo convocação para a reunião. Quando temos um retorno positivo por parte da família, nestes casos, fica bem mais fácil dar sequência ao processo, juntamente com os professores, equipe pedagógica, direção e principalmente a família, fazendo então o acolhimento desse estudante que ficou um tempo fora da escola, reinserindo-o no contexto escolar. Caso contrário, caso não tenhamos êxito, teremos que acionar os órgãos competentes para que tomem as medidas então cabíveis quanto à situação. Estas são algumas das ações da frente de ação do pedagogo. Embora nossa função ela seja bem mais que isto, é um trabalho em conjunto que na verdade é um coletivo, é no coletivo que as coisas acontecem. Fazer as mediações, ter um olhar pedagógico, um olhar de acolhimento, para que todo o processo aconteça de fato e seja significativo, tanto para a escola, para a família, estudante e até mesmo para nós, como equipe pedagógica. Ressalto ainda um ponto de extrema atenção, que é a inclusão social, que sempre que tiver oportunidade eu gosto de falar sobre. Precisamos deixar claro para as nossas crianças, os nossos alunos, que independente da raça, credo, gênero, etc., todos merecem respeito quanto às suas diferenças, pois tal comportamento irá acompanhar a vida toda, pois quem respeita os demais, logo respeitado também será. Dentro do processo de formação de caráter e conduta, eu creio que nós somos bem mais do que apenas mediadores entre o ensino e o aluno. Somos agentes transformadores de vida, sendo, para mim, pedagogo, parte do meu trabalho e também responsabilidade social. Eu acredito muito na relevância dos valores que muitas vezes as nossas crianças, infelizmente, não tiveram por parte de suas famílias, até porque suas famílias também assim não o tiveram. Sei que isso será um grande desafio para mim. Sei que não será fácil, pois não depende apenas de mim, mas sou determinado o suficiente para atrair bons e vários aliados em busca do melhor para todos, que é uma educação de qualidade. Obrigado pela oportunidade.